Hoje a nossa equipe de reportagem esteve pela manhã aqui na Clínica Cristo Redentor com o Dr. Rodrigo para falar sobre um assunto muito importante para você que está nos assistindo e que, é claro, sabe que é super importante cuidar da sua saúde. Nós vamos falar hoje sobre hipertensão. Doutor, hipertensão, a gente sabe que é uma coisa assim que, na verdade, assusta, muitas pessoas. E eu gostaria que o senhor falasse desse tema super importante. Bom dia, mais uma vez muito obrigada pela oportunidade. Hipertensão, primeiro vamos definir o que é hipertensão. Hipertensão é a pressão que o sangue exerce na parede das artérias. Nós temos artérias e veias, e essa pressão aumentada na parede das artérias é o que se denomina, é o que se define hipertensão arterial. Muito bem, hipertensão é o principal fator de risco, não só no Brasil como no mundo, para consequências, para sequelas cardiovasculares. Veja bem, é um fator de risco, é o principal fator de risco para consequências cardiovasculares. Seja essas consequências um derrame, seja essas consequências um infarto do miocárdio, seja essas consequências uma insuficiência renal ou até mesmo levando à cegueira. Tá? Então, depende do órgão acometido, que a gente chama de órgão-alvo, cérebro, rins, olhos, tá? E principalmente o coração mesmo. Dentre a hipertensão, nós podemos ter alguns modos de prevenir, ou até mesmo algumas formas de tratar de uma forma que a gente chama de mudança do estilo de vida. Essa mudança de estilo de vida dá-se pela diminuição do consumo de álcool, cessação do tabagismo, a pessoa tem que parar de fumar. Se a pessoa não faz atividade física, nós recomendamos pelo menos 40 minutos de atividade física 3 vezes por semana, o ideal é 5 vezes por semana. Se a pessoa for diabética, controle do diabetes, se a pessoa tiver colesterol alto, controle do colesterol. Com relação aos níveis ideais de hipertensão, níveis ideal de pressão arterial, melhor dizendo. Pressão arterial no Brasil é acima de 14/9, com pelo menos 2 medidas no consultório. Tá? Em algumas pessoas, a gente dá o nome de hipertensão do jaleco branco, são as pessoas que vêm ao consultório e desenvolvem hipertensão. Quando lá fora, no ambiente que a pessoa convive, essa pressão é normal. Essas pessoas não têm hipertensão. Tá? Realmente, essa é uma dúvida, doutor? Porque muitas pessoas, ao medir a pressão e verificar que ela está alta, mas não constantemente, às vezes já acha que adquiriu a pressão alta e passa a ter que tomar remédio constantemente. E, assim, a pessoa foi medir a pressão, está alta. Isso não quer dizer que ela é já uma pessoa hipertensa, né? Exatamente. Às vezes, a gente lidar muito com esses pacientes, e esses pacientes às vezes nem têm hipertensão, às vezes ficou nervoso, ansioso por alguma situação que estava passando, ou sentiu uma dor de cabeça causada por até um outro motivo, foi na farmácia, verificou a pressão e verificou que ela estava alta. Nem toda a medida esporádica fora do ambiente hospitalar ou até mesmo na farmácia quer dizer que a pessoa tenha pressão alta. É bom procurar o médico, verificar direitinho se realmente a pessoa tem pressão alta e se vale a pena já de início começar um tratamento medicamentoso, ou se a pessoa for uma pessoa obesa, fumante, não fazer atividade física, talvez seja melhor mudança do estilo de vida, parando de fumar, tentando perder peso e fazendo alguma atividade física e tentar ver se controla essa pressão sem o medicamento. E a partir do momento que a pessoa foi diagnosticada, tem que fazer uso do medicamento? Tem alguns pacientes que, às vezes, quando ele toma o medicamento, baixou a pressão, ele acha que não precisa tomar mais, não é isso? Exatamente. Pressão alta, assim como diabetes, são doenças que têm controle. Para que tenha esse controle, vai precisar realmente de uma disciplina, não só do paciente com relação a essa mudança do estilo de vida, estou repetindo muito,
e também do medicamento. O medicamento, no máximo, tem ação por 24 horas. A pessoa parou de tomar o medicamento, caso ela realmente tenha indicação do uso do medicamento, esse medicamento vai perder o efeito após a pessoa ter parado com o uso e volta aos níveis pressóricos que a pessoa estava antes, né? Se estava com a pressão elevada, ela volta a subir e aí há um descontrole e até mesmo o risco aumenta. E a hipertensão na juventude ou no jovem? Muito bem. Nós temos os díspares de idade. A hipertensão no jovem, que a gente geralmente abaixo de 21 anos ou até mais novo, e a pessoa no extremo de idade, acima de 70, 75 anos. Essas pressões, geralmente a gente investiga uma outra causa. Por exemplo, 95% dos casos de hipertensão são de origem idiopática, ou é de origem genética, ou é de causa desconhecida. Em 5%, de 3 a 5% dos casos, nesses extremos de idade, a gente investiga uma causa secundária. Quais são essas? Uma doença da tireoide, algum tumor de suprarrenal e algumas outras alterações que levam à hipertensão, que a gente chama de hipertensão secundária. Bom, então, realmente é um tema super importante e como o senhor já frisou, na verdade, tem que cuidar, tem que deixar a vida sedentária de mão e realmente cuidar da saúde, não é isso? Exatamente, prevenir.